Vamos lá, pessoal. Continuando aqui nossa aula. Daqui a pouquinho, eu prometo para vocês que eu libero vocês para a gente jantar. Como diz o mineiro, né? Comer um trem, viver a vida. Vamos lá. Eu tô fazendo um cuscuz com ovo. É, rapaz, mas é bom o cuscuzinho. Eu fiz um ontem, eu acho, anteontem, eu fiz um no carne de sol. E É queijo. bom Ficou demais. um espetáculo, pensa. Eita, mas é bom. Bora lá, meus amigos. Olha só. Agora a gente vai falar da exérese, né? Que é a cirurgia propriamente dita. Então, assim, pessoal, a diérese, olha só, vamos continuar entendendo. A diérese é você cortar, né? Você seccionar. A hemostasia é você conter a hemorragia. E a exérese é a cirurgia propriamente dita, é aquilo que está acontecendo, é o ato cirúrgico, beleza? Então, tá dando para a gente entender, né? Eu gosto de falar o termo vulgar juntamente com o termo técnico para vocês entenderem. Então, a diérese, você está cortando, o médico está ali cortando, está abrindo, né? Deu para entender. A hemostasia está fazendo a contenção da hemorragia. E a exérese é a cirurgia propriamente dita, tá, pessoal? Vamos lá, vamos entender o que, que é isso. Olha, termo cirúrgico, né, fundamental, tempo cirúrgico, desculpa, fundamental, onde efetivamente é realizado o tratamento cirúrgico. No momento em que o cirurgião realiza a intervenção cirúrgica no órgão ou tecido desejado, né, visando o diagnóstico, o controle ou a resolução da intercorrência, né, reconstituindo a área, procurando deixá-la da forma mais fisiológica possível. Então, vamos entender esse primeiro slide aí, pessoal. Olha só, falando da exérese, né? Então, ó, assim como exérese, é diérese, tá, pessoal? Não existe dierese e nem exerese, tá? É diérese e exérese, beleza? Muita gente fala errado, fala dierese. Não é. Vocês podem procurar no Google. O papai Google aí que tem. Então, não é dierese nem exerese. É exérese, beleza? Olha só, pessoal. Eles estão falando para a gente. Tempo fundamental cirúrgico, né, onde efetivamente é realizado o tratamento cirúrgico, né? Então, vamos voltar lá para aquela rinoplastia que a gente acabou de assistir. Lá, vocês viram a primeira etapa, né, que é a diérese. Vocês viram, junto com a diérese, a hemostasia, que é a contenção da hemorragia, né? Então, vocês viram os dois. Aí, o que acontece? Beleza, fez a exposição ali daquele nariz, né? Mostrou ali o septo, tirou lá aquela parte de silicone que estava lá. Aquilo ali já é a cirurgia, pessoal. Maurício, mas a diérese não é a cirurgia? É um tempo cirúrgico. A diérese é um tempo cirúrgico. Mas para chegar lá naquele septo nasal, precisou passar pela diérese e precisou passar pela hemostase, né, pela hemostasia. Então, pessoal, é assim que funcionam os quatro tempos cirúrgicos, né? Que a gente vai ver daqui a pouco a síntese, como que ela funciona, né? E os tipos de síntese que a gente tem, beleza? A gente vai entender isso daqui a pouquinho, beleza? Que aí é o quarto e último tempo cirúrgico. Por exemplo, a Maria falou, né? A Maria relatou, tempos atrás, aí, que ela trabalha no bloco cirúrgico lá há um tempo, né? É uma área que quem se familiariza, pessoal, gosta demais, sabe? É legal, interessante, é curioso a gente ver aquilo ali, é muito legal, muito bacana mesmo, tá? Então, por exemplo, o cirurgião vai fazer aí uma cirurgia de colecistectomia, né, que é retirada da vesícula. E aí, ele precisa fazer primeiro, né, a diérese, contendo a hemorragia, isso se não for por videolaparoscopia, tá, pessoal? Porque por videolaparoscopia, ela é menos agressiva, tá? A recuperação é mais rápida. Então, assim, não tem aquele corte enorme, né, da pele, dos músculos, né, da cavidade peritoneal, não tem nada disso, né? Então, tudo que a gente faz, essa laparotomia, aí o bicho pega, tá, Joyce? Então, a gente tem essa particularidade de falar para vocês, de mostrar para vocês a diferença entre uma cirurgia convencional
de uma cirurgia por vídeo, né, laparoscopia, né? Então, consequentemente, a recuperação é muito maior. Então, são várias cirurgias que são feitas por vídeo hoje, para diminuir o trauma, né? Diminuir o trauma tecidual. Eu tenho um amigo que ele é ortopedista lá no interior do Rio. E ele é ortopedista especialista em joelho e ombro, pessoal. Ele é especialista em joelho e ombro. E as cirurgias dele, ele só faz cirurgia mesmo convencional, né? Se for caso extremo. Do contrário, ele só faz por vídeo, sabe? Ele falou que a recuperação é muito maior, o trauma é muito menor, né? O tempo de recuperação é muito maior, muito mais bacana, beleza? Então, exérese é a cirurgia propriamente dita, tá, pessoal? Aí tá falando aqui, ó, resolução, controle ou a resolução da área, né? Reconstituindo a área. Vocês viram que aquela rinoplastia, ela foi uma cirurgia corretiva. É uma cirurgia plástica? É uma cirurgia plástica, mas ela é corretiva, porque estava tirando ali o silicone que estava naquele septo nasal, que estava causando uma área de fibrose naquele nariz, estava dando rejeição naquele nariz, né? E, consequentemente, estava causando dor, porque já devia ter ali um processo inflamatório naquele nariz. Então, houve uma reconstrução. Por exemplo, quer ver? Outra situação que eu vou mostrar para vocês aqui. Não vai se aplicar aqui. Não vai se aplicar. Outra vez, outra situação eu mostro a vocês, mas isso que eu pensei que agora não se aplica nisso aqui hoje, não, né? Então, por exemplo, tá falando aqui, ó, da área, né, procurando deixá-la da forma mais fisiológica possível. Quando se fala mais fisiológica possível, é trabalhar aquilo que está certo no corpo humano, né? E tudo que não é fisiológico é patológico. Por exemplo, digamos que alguém que vocês conheçam descobriu um tumor maligno no intestino, né? E tem que retirar ali 1,5 metro de intestino. Então, Ellen, boa noite. Foi sem querer. Tá sem problema. Pessoal, então, digamos que vocês conheçam alguma pessoa que descobriu um tumor maligno no intestino, né? E o médico tem que fazer a retirada aí desse tumor. Em alguns casos, o que o médico cirurgião vai fazer, pessoal? Esse oncologista, né? Ele vai retirar esse tumor, vai tirar essa parte, 1,5 metro de intestino ali, 1 metro, 2 metros, o que for, 50 centímetros, o tamanho que for. Vai retirar aquela parte tumoral, né? Ele não pode, em praticamente 100% dos casos, ele não pode fazer a ligação desse intestino novamente. Vou voltar aqui no nosso quadrinho aqui, ó. Deixa eu colocar o nosso quadro para vocês entenderem isso aqui melhor. Olha só. Digamos que isso aqui é o intestino do sujeito, né? Aí ele tem que tirar, lógico que o intestino não é assim, né, pessoal? Ele tem que tirar essa parte aqui, beleza? Isso aqui está com tumor. Quando ele acaba de fazer essa retirada, ele não pode pegar essa parte aqui imediatamente e ligar com isso aqui imediatamente. Ele vai fazer, né, uma colostomia, uma ileostomia, uma jejunostomia, né? Depende de tipo de estômago que vai ser, né? Que o estômago quer dizer uma ligação, né? Um orifício que liga uma cavidade ao meio externo, né? Então, meio interno com o meio externo. Então, pode ser uma colostomia, pode ser uma ileostomia, né? Jejunostomia, né? E assim por diante. Então, a pessoa vai ficar ali usando aquela bolsa de colostomia por um tempo, por um período, vão se repetir alguns exames. Quando puder ligar essa parte a essa aqui, e vice-versa, aí ele vai lá e faz outra cirurgia. Ele retira essa colostomia, né, e faz a ligação desse intestino. Se não puder fazer, pessoal, a pessoa vai ficar ali por meses, anos, ou até mesmo até evoluir a óbito com aquela colostomia ali. Não tem jeito, tá? Então, esses são os tratamentos que a gente tem hoje, né, assim, para esses tipos de situações, né, de cânceres, né? Então, assim, estou dando só um exemplo para vocês entenderem, porque, olha só, tá falando aqui, ó, procurando deixá-la da forma mais fisiológica possível.
O médico não pode dar um nó ali no intestino do sujeito e falar assim, agora você vai ter que ficar em jejum intermitente até se recuperar. 1 mês, 2 meses sem comer nada. Não existe isso, não é? Não existe isso. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Beleza. Vamos lá. Aqui nós estamos vendo uma cirurgia pessoal. Por Deus, quando eu baixei essa foto da internet, eu já procurei saber o que que é isso. Eu não sei que estrutura anatômica que é essa, pessoal. Ah, eu não sei que estrutura anatômica é essa. Não sei mesmo, sabe? Quando eu baixei da internet essa imagem, eu falei, vou colocar essa daqui mesmo, né? Justamente mostrando aqui, pessoal, olha só, a exposição cavitária, né? De algum órgão, eu não consegui identificar isso aqui de jeito nenhum, beleza? Então, a síntese cirúrgica é o ato cirúrgico em si. Bora lá. A síntese, não, desculpa, é a exérese, tá? Dúvida aqui em relação à exérese, pessoal? Ou tá de boa? Beleza? Toda vez que vocês ouvirem falar em exérese, vocês sempre vão entender que exérese é o ato cirúrgico em si, né? A cirurgia em si. Mas para se falar na exérese, você precisa falar na diérese, você precisa falar na hemostasia, né? E aí você vai, que são o primeiro e segundo ato cirúrgico, né? E a gente tem que chegar no terceiro ato cirúrgico, que é a cirurgia propriamente dita, beleza? Vamos lá. Síntese. Pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Antes de eu entrar na síntese em si, eu vou entrar na questão de lei, né? Questão de... fugindo a palavra aqui, questão de... ai, meu Deus, atribuição, não. É atribuição, né? Atribuição. Então, assim, sutura, síntese, é ato médico, né? É procedimento médico, não é procedimento de enfermagem. E a gente o que mais vê no bloco cirúrgico é isso aí, pessoal. Por exemplo, numa cesariana, o médico vem suturando lá as camadas, né? Vem suturando, fazendo a síntese. Aí quando chega lá na última sutura, ele vai dar para o instrumentador suturar, ele dá para o enfermeiro suturar, né? Então, gente, sutura não é atribuição da enfermagem. Cuidado com isso. Se acontecer de dar um BO, vocês vão ser responsabilizados administrativamente por isso e criminalmente por isso. Então, muito cuidado. Olha, vamos voltar lá na mulher de ontem, na técnica da enfermagem de ontem. Olha o problema que deu para a vida daquela mulher. Ela destruiu uma vida, ela matou uma pessoa, ela vai carregar traumas, sequelas para o resto da vida. Então, pessoal, a gente tem que tomar muito cuidado com esse trem, sabe? Isso não é atribuição da enfermagem, né? Ah, Maurício, mas eu sou lá do Parazão, Rafael, né? Eu sou lá do Parazão e lá naquele lugar lá nem médico tem. E eu faço sutura mesmo, sim, né? Vamos com fé que a hora dá tudo certo, mas uma hora a casa cai. Qual a probabilidade de dar certo? 50%. Qual a probabilidade de dar errado? 50%. Então, uma hora a casa vai cair, né? Uma hora vai dar um BO. A pessoa, você faz uma sutura numa pessoa e você causa um comprometimento pior do que se não tivesse suturado, né? Pior do que se não tivesse suturado. Eu cheguei a mostrar meu pé para vocês aqui nessa turma. Não, eu não vi, não. Cheguei não, né? Mostrei foi para outra turma. Depois, mais para frente, eu mostro meu pé para vocês. O meu pé, as sínteses que foram feitas no meu pé, não puderam ser totais, né? Fazer a sutura total. Só houve a aproximação de bordas. Só houve aproximação de bordas. Porque se fechasse totalmente, poderia dar problema. As bactérias que estavam no meu pé, que foi feita a limpeza, lógico, né? A higienização, mas como eu caí na terra, estava muito contaminado. Essas bactérias poderiam esporular, eu ter adquirido, por exemplo, uma osteomielite, né? Uma infecção no osso e, consequentemente, morrer, né? Então, os médicos simplesmente só fizeram aproximação de bordas, tiraram o tecido que já estava necrosando no mesmo dia, tá, pessoal? E depois teve que fazer outros 2 desbridamentos para tirar mais tecido
necrosado, né? Colocado bolso de Bogotá, foi bagaço, bagaço, bagaço. Eu tenho uma aula pronta, fiz uma aula com o meu pé, mano. Eu tenho uma aula pronta com o meu pé. Uma hora eu mostro para vocês aí, para vocês entenderem isso aqui melhor. Joia? Mas vamos lá, pessoal. Aproximar ou captar bordas, né, de uma lesão. O que é uma síntese, né, cirúrgica? É a aproximação ou cooptação das bordas, né, de uma lesão com a finalidade de estabelecer a contiguidade do processo de cicatrização. É a união dos tecidos, né? O resultado da síntese será mais fisiológico quanto mais anatômico for a diérese, que é a separação. Então, vamos entender isso aqui. Vamos entender essa parte de cima aqui primeiro, depois a gente entende essa parte aqui de baixo. Olha só, pessoal. Acabei de falar para vocês. Aproximar, né? Ou fazer a aproximação ou a cooptação dessas partes, né? Aí, dessa síntese, desse órgão, né? Ou dessa pedra, dessa estrutura que seja, para tentar mantê-la mais fisiologicamente possível. Tá? Por exemplo, já trabalhei com médicos, não sei se vocês lembram o que é uma queloide. Queloides são aquelas cicatrizes hipertróficas, né? Elas crescem demais. Tem pessoas que não têm queloide. Então, você só vai descobrir se você tem queloide a partir do momento que você se ferir. Feriu, deu queloide, beleza, vamos viver a vida. Infelizmente, a queloide não tem cura. Né? Toda vez que você se ferir, tem probabilidade de desenvolver a queloide. Ela tem tratamento, né? Mas cura não. Mas eu já trabalhei com um médico, pessoal, que ele era tão bom que ele fazia o seguinte nas feridas das pacientes. Ele pegava, da incisão cirúrgica, desculpa, ele ia fazer uma cesariana, por exemplo, a mulher estava lá com aquela queloide enorme, né? Na incisão da cesariana, né? E aí, o que ele fazia? Ele fazia a exérese dele, né? Desculpa, fazia a incisão dele, exérese não, é a diérese dele, fugiu aqui o nome, ele fazia a diérese dele, aí ele fazia a cesariana normal, aí tava lá, a incisão dele no meio, né? A diérese dele no meio, e, consequentemente, estava lá aquelas duas beiradas de queloide de um lado e do outro, né? E quando ele terminava, né, fazia a dequitação, né, que é a retirada da placenta, que fazia lá, vinha suturando tudo, aí ele vinha aqui por último, com uma tesourazinha de ponta romba, né, retirava toda essa queloide, fazia uma mini plástica naquela cidadã, né, a puérpera. Aí tirava toda aquela queloidezinha com a tesoura, ia lá, suturava bonitinho com fio, pessoal, eu suturava com fio de cirurgia plástica mesmo. Falei, não, vou tentar ajudar essa mulher aqui para não dar mais esse problema. Nossa, pensa num cara bom, um dos melhores cirurgiões que eu já trabalhei na minha vida, sabe? Fantástico, fantástico, fantástico. Não só profissionalmente, mas humanamente falando. Então, ele tinha esse capricho de fazer essa cirurgia, né? Dessa cesariana e ter o capricho de tirar aquela cicatriz de queloide que estava lá anteriormente, beleza? Então, mas em alguns casos, pessoal, por exemplo, uma deiscência cirúrgica, né? O que é uma deiscência cirúrgica? Olha só, uma deiscência cirúrgica é quando ocorre, por exemplo, uma sutura por qualquer tipo de cirurgia, né? Houve uma infecção e os pontos, grosseiramente falando, os pontos se arrebentaram, né? Então, houve ali exposição, pode haver exposição cavitária, né? Pode haver exposição de vísceras, de órgãos, né? Então, assim, a gente tem a deiscência como um problema grave, 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 porque pode levar a uma sepse que pode levar à morte de uma pessoa, né? Então, a deiscência cirúrgica, quando ela acontece, geralmente o médico não pode mais unir as bordas como estava antes. Ele faz somente a aproximação das bordas e o próprio organismo é quem vai cicatrizar. Ele só aproxima, pessoal. Mas suturar para deixar do jeito que estava antes, ele não pode mais, beleza? Então, uma das situações que a gente tem no cotidiano, tá? Das cirurgias.
A primeira vez que eu vi uma deiscência na minha vida, eu nem pensava em ser da enfermagem, nem pensava em ser da saúde. Eu tinha acabado de completar 18 anos, eu tinha uma moto, aí troquei minha moto por um Fusca, e aí minha vizinha começou a gritar lá que estava assistindo dor, que tinha caído. Quando eu chego na casa dela, pulei o muro, que eu entrei, pessoal do céu. Ela tinha feito uma cirurgia, não lembro de que era, sei que era no abdômen, né? Não lembro mais o que era, isso tem muitos anos, quase 150 anos isso. E quando eu vi as vísceras dela, né, exposta, meu Deus do céu, eu quase morri do coração. Eu não sabia de nada, eu só lembro que ela falou assim: pega uma toalha, molha a toalha e traz aqui. Aí eu fui, peguei, tremendo igual vara verde, peguei essa toalha, molhei. Aí ela mesma abraçou ali as vísceras dela, que ela estava caída no chão, e ela querendo colocar aquele trem para dentro. Eu falei: não coloca não. E eu doido com aquele trem. Gente, eu tô arrepiado de lembrar desse troço. Eu tinha 18 anos, quase 19 anos. Nossa Senhora. Aí chamei os outros amigos lá, meu pai, e nós pegamos ela, jogamos dentro desse Fusca que eu tinha, e vai nós com essa mulher lá para o hospital. Aí quando chega lá no hospital, o filho de uma égua do médico vai e abre o trem de novo, na minha frente. Aí que eu quase morri mesmo. Eu falei: gente, como é que esses caras conseguem ser médicos? Oi? Falei: como que esses caras conseguem ser médicos, né? Mas assim, foi sufoco, tá? Então, pessoal, isso é a diérese, né? A síntese, desculpa. Mas então a gente vai entender agora quais são os tipos de síntese que nós temos. Então, não é um tipo somente de síntese, não, tá, pessoal? São vários tipos de síntese. Oi? Ei, Larissa, boa noite. Brincando contigo. Isso aí acontece nas melhores famílias. É, a gente vai entender agora os tipos de síntese que nós temos, tá, pessoal? A síntese ela é classificada de acordo com o tipo de cirurgia, né, grau de contaminação e assim por diante. Olha só. Síntese cruenta, pessoal. Tá falando, é a cooptação. Vocês lembram que cooptação, no slide anterior, quer dizer pura aproximação, né? Cooptação, aproximação, né? União dos tecidos realizada por meio de sutura permanente ou removível, né? São utilizados instrumentos apropriados, agulha de sutura, fio de sutura e assim por diante. Então, pessoal, quando a gente fala síntese cruenta, a gente está falando, por exemplo, digamos que o Luiz Paulo enfiou o pé num caco de vidro aí. Não é uma cirurgia que vai fazer no Luiz Paulo, não é? Não é uma cirurgia que vai fazer nele. O que vai fazer? Ele vai chegar no hospital, na UPA, ou o que for, né? O médico vai analisar. Logo eu, professor. Vou pensar que eu tava bebendo, cai por cima da cerveja. Mas, rapaz, isso aí acontece com a gente que toma um de vez em quando, não tem jeito. São os ossos do ofício. Brincadeira, Luiz Paulo. Olha só, pessoal, o que acontece? Ele chegou no ambiente hospitalar, o médico explorou, lavou aquilo ali, desinfectou, né? E vai suturar. Então, isso aí é uma outra. E outra, deixa eu recapitular aqui. Vai suturar entre aspas, tá? Vai suturar entre aspas. Deixa eu voltar ao nosso quadrinho aqui. Eu gosto de escrever, porque quando a gente escreve, fica mais, grosseiramente falando, fica mais gravado na memória, né? Pessoal, só se sutura se chegar no hospital até 6 horas, tá? No ambiente hospitalar. Depois de 6 horas, não se sutura mais, tá? Antigamente era de 24 horas, depois passou para 12 horas e hoje somente se sutura se chegar até 6 horas. Depois de 6 horas, não se sutura mais. Ah, Maurício, mas eu vou chegar lá com 18 horas, vou falar mentira pro médico. Eu cortei, foi agora mesmo. Só dele olhar, ele já sabe que não tem meia hora, uma hora. Só dele olhar, ele sabe que aquela sutura, aquele corte, aquele acidente, aquele trauma, né, aquela agressão foi há tantas horas. Só de olhar, ele não precisa nem colocar a mão. Beleza? Então, pessoal, por que não se sutura mais? Então, não se sutura mais depois das 6 horas por risco de infecção, tá? O que os médicos podem fazer, dependendo do tamanho da lesão, é aproximar as bordas, né? Aproxima-se as bordas
mas não se fecha por completo, justamente por conta dos, esporos, né? É um P aquilo ali, tá, pessoal? Os esporos, né? Essas bactérias podem esporular, por exemplo, uma bactéria anaeróbia, ela pode se transformar, desculpa, uma bactéria aeróbia, ela pode se transformar numa bactéria anaeróbia e, consequentemente, causar um estrago muito maior ali naquela área onde foi feito um trauma, uma lesão, né? E assim por diante, e o médico fez a síntese, beleza? Então, só se sutura nesses casos, pessoal, até 6 horas. Depois de 6 horas, não sutura mais, tá joia? Nesses casos de facada, corte de caco de vidro, né? Beleza? Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa? E até 6 horas pode ser suturado. Depois disso, não sutura. Não, não sutura mais. Cortou a mão com a faca, tomou a facada nas costas da Rita, né? Passou de 6 horas, não sutura mais. É somente até 6 horas. Beleza? Ótimo. Beleza. Tá joia. Mas Antigamente. por qual motivo, professor? Mas por qual motivo? Esse que eu acabei de explicar, por risco de infecção. Acabei de explicar. É o risco de Você infecção. está travando. Sim. Entendi. Vamos lá, vamos recapitular, porque está travando a internet dela. É por conta do risco de infecção, tá, Anne? Olha só. A partir de. Deixa eu voltar aqui o slide que você vai entender. Deixa eu voltar aqui o nosso slide lá, ainda bem que eu não apaguei ele. Olha só. Antigamente, Anne, se suturava. Se suturava de 24 horas, né? Depois passou para 12 horas e hoje são só 6 horas. Não se faz sutura a partir de 6 horas. Só até antes das 6 horas. Por conta do risco dos esporos, né? Que são as bactérias. Então, assim, essas bactérias, elas podem esporular e causar infecção nesse paciente, né? Nessa vítima. Então, aí essa pessoa corre risco de ter até uma sepse e morrer de infecção generalizada, né? Que a sepse é uma infecção generalizada. Então, é por isso que não se sutura mais, tá bom? Então, assim, cortou a mão com a faca, pisou num caco de vidro, cortou a mão no arame, rasgou a perna no arame, fez qualquer coisa, tem que ir para o hospital. Agora, por exemplo, são 9h13. Não, eu vou deixar para eu ir só amanhã de manhã. Não precisa ir. Não, você pode ir, que eles vão fazer um curativo lá. Mas sutura não se faz mais. Beleza, pessoal? Ótimo, Anne. Beleza, assim, você relatou com problema na internet. Gente, olha só. Eu tinha acabado de explicar, a Anne perguntou. Eu sei que esse problema na internet, ele dá trava mesmo. Podem perguntar à vontade. Eu estou aqui para tirar dúvidas mesmo. Não quero que vocês fiquem com dúvida em hipótese alguma, beleza? Eu sei o quanto é complicada essa situação na internet. Eu falei para vocês anteriormente, a minha aqui está aparecendo para mim toda hora, está aparecendo uma mensagenzinha, né? Que ela, não sei se aparece aí na tela para vocês, mas para mim ela está aparecendo, que a minha internet está oscilando. Isso porque nem choveu aqui na Baixa da Égua, mas se tivesse chovido, né? Mas vamos lá, pessoal. Então, beleza? Deu para entender o que é a cruenta, né? Que é a união dessa sutura, né? A síntese, a cooptação, a aproximação, né? A união dos tecidos, ela pode ser permanente ou removível. Então, vamos voltar lá no caco de vidro do pé, acho que do Luiz Paulo, né? O que acontece? O médico suturou, beleza. Aí falou, daqui 10 dias você volta aqui para tirar esses pontos. O médico vai falar com o paciente. Aí não vai ser o médico que vai tirar os pontos, somos nós da enfermagem. E outra coisa, pessoal, já que a gente está falando de síntese, deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Vou colocar o nosso quadrinho aqui de novo, ó. Vou limpar aqui e vou colocar o nosso quadrinho. Olha, digamos que isso aqui é uma sutura, né? Digamos que isso aqui é uma sutura de uma cirurgia qualquer, tá, pessoal? De uma cirurgia qualquer. Olha só. Quando vocês forem retirar uma sutura, pessoal, vocês nunca comecem pelo primeiro ponto, tá? E vocês nunca façam os pontos sequencialmente, tá? O que vocês vão fazer?
Vocês vêm aqui, retira essa sutura. Aí vem aqui, retira essa sutura. Aí você vai analisar. O que você vai fazer? Pegar a sua luvinha, vai lá e ó, analisa aquele ferimento. Veja se não tem infecção, veja se realmente está cicatrizado, pessoal. Porque às vezes está com infecção, mas não está aparecendo a infecção ali. E aí você vem arrancando, tirando todos os pontos. Aí o que vai acontecer? Na hora que você chegar nesse último ponto aqui, vrau, abre tudo, tá? Então, quando vocês forem retirando, e outra, não termina, começa daqui e termina aqui. Esses tipos de ponto aqui, tá, pessoal? Porque tem um ponto que nós chamamos de ponto intradérmico, que ele vai suturando, é um fio só, ele passa de ponta a ponta. E aí faz o nozinho aqui de um lado, faz o nozinho do outro. Quando vai tirar, tira o nozinho de um lado, tira o nozinho do outro, pega a pinça e puxa para um lado ou puxa para o outro lado. Beleza? Mas esse tipo de sutura que vai dando, tipo, a Larissa tomou uma garrafada na cabeça e levou 40 pontos, né? Teve um corte na cabeça e tomou uma garrafada do fulano, marido dela, e tomou 40 pontos. Então, você começa de um lado, e que o médico pode suturar desse jeito, né? Dali aquele monte de pontos. Então, você começa de um lado, faz a inspeção, vai lá com a sua mãozinha, vê se realmente está cicatrizado, aí vai do outro lado, pessoal, ó, tira uma, tira outra, faz a inspeção, continua, né? Tira mais outra, aí olha a extremidade, dá uma afastadinha, tá preso bonitinho, tá cicatrizado bonitinho, aí você vai, retira as outras suturas, tá? Mas não retira sequencialmente, porque pode dar problema. Ah, Maurício, mas digamos, vamos colocar aqui, né? Outra, ó. Eu tirei essa daqui e tirei essa daqui e observei que não está cicatrizado. O que eu faço? A avaliação médica, pessoal. É o que você vai fazer, a avaliação médica. É o médico quem vai falar a conduta que nós vamos ter. Vai entrar com antibiótico terapia, vai entrar com alguma intervenção cirúrgica. Não, vamos mandar para o bloco cirúrgico. Eu vou abrir agora, ver o que está acontecendo aí. É isso que vai acontecer. O seu papel foi feito, né? É isso aí que eu falo da questão da semiologia, da semiotécnica. A gente não pode fazer as coisas de qualquer maneira. Aí você tira todos os pontos, não fez análise da cirurgia, não tocou nessa cirurgia, não palpou essa cirurgia. Aí o que acontece? Na hora que o paciente sai lá fora, abre tudo, acabou tudo. E aí? Né? Sai lá na rua, sai lá fora. Vê se existe sai lá fora. Sai lá na rua, né? E aí já lascou tudo. Então, pessoal, é uma coisa que a gente precisa colocar isso em mente, tá? Quando a gente for retirar a sutura, sempre retira alternadamente, tá? Não retira sequencialmente não, porque vai dar problema.